Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos compartilhar os versos 28 a 30. Vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, uma palavra de Jesus que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Outras versões vão dizer oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar então? Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra agora ao nosso coração, que o Espírito Santo comunique algo pessoal aí no seu coração nessa noite. Pai, te damos graças por estarmos na casa do Senhor, nesse dia tão especial que é o Natal. Te damos graças por esse privilégio bendito, meu Deus, e em nome de Jesus, agora em volta da Tua palavra, onde vamos meditar nessas palavras de Jesus Cristo, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa hora. Já prestamos a Ti um louvor, a adoração dos nossos lábios, e desejamos receber algo da parte do Senhor para nós. Eu lhe peço que o Senhor comunique essa palavra de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos que estão conosco aqui no templo e os que estão conectados conosco também através da internet. Seja a Tua graça sobre nós, encha o nosso coração nessa noite, renova a nossa fé, fortalece a nossa alma, pois nós dependemos de Ti totalmente. Dá-me graça para transmitir essa mensagem. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus que nós lhe oramos. Amém. Você pode se sentar, querido? Hoje realmente é um dia muito especial. 25 de dezembro, Natal, onde os cristãos na terra comemora o nascimento, a vinda do nosso Senhor Deus a este mundo, a encarnação, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nessa data nós celebramos este evento extraordinário, e o nascimento de Jesus foi o acontecimento realmente mais extraordinário que aconteceu nessa terra, porque o Natal fala da encarnação do verbo vivo, pessoal, eterno, divino. Natal anuncia que o Criador do universo, Ele se materializou, Ele vestiu essa nossa pele humana, se transformou como um de nós e caminhou nessa terra. Aquele que criou todas as coisas, como Ele mesmo disse, no Evangelho de João capítulo 1, verso 1 a 3, Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já estava com Deus no início da construção de todas as coisas. Na verdade, no plano de Deus, antes dele construir este mundo e trazer alma vivente a essa terra, Ele já havia concebido o plano da redenção. Ele já sabia que o homem se afastaria o seu coração de Deus, e o plano da redenção por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já estava traçado, antes mesmo do Senhor Deus criar este mundo. Por isso que o verbo vivo, o Natal, ele é a sublime mensagem de Deus, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê realmente tenha esperança, tenha uma vida eterna. O Natal, ele é muito importante, ele realmente deve ser comemorado, ele deve ser celebrado, porque é a data para nós mais importante, quando o nosso Salvador veio a este mundo, e por causa desse fato é que nós temos esperança. É porque Jesus veio que nós temos livre acesso ao trono da graça. É porque Jesus veio que nós sabemos qual é o futuro nosso. É porque Jesus veio que nós temos paz no coração, por saber que Cristo é o nosso Salvador. Ele precisa de ser realmente comemorado. E nessa passagem aqui, esse Jesus que se fez carne, ele vem trazer uma mensagem de refrigério, de ânimo, de encorajamento. Em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus faz um convite aberto a todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, todos que estão afadigados com as coisas da vida, com as tribulações, com os problemas que
todos nós enfrentamos em alguns momentos de maior aperto, em outros momentos de menos aperto, mas que todos nós enfrentamos nossas batalhas diárias. Jesus Cristo vem trazer uma boa notícia para nós aqui. Vem fazer um convite aberto a todos. É uma passagem de esperança, de alívio, que encontramos aqui o retrato da graça de Deus. A graça que resgata o abatido, a graça que resgata o desesperançado, aquele que não tinha um futuro, aquele que não tinha uma solução para o seu problema. Essa mensagem é o retrato da graça divina sobre nós, que promete um descanso. Aqueles que buscam a verdade. E aqui não é aqueles que buscam uma verdade. Porque no mundo que nós vivemos há muitas meias verdades, há muitas verdades sendo ditas, há muitas palavras sendo ditas como se fossem verdades. Mas Jesus Cristo, Ele diz que eu sou, Ele dizendo sobre Ele mesmo, o caminho, a verdade, a única verdade. A única verdade. Por isso, essa mensagem aqui é um refrigério, é uma palavra de ânimo a todos que procuram a verdade, que procuram a Cristo. É uma palavra de descanso e de encorajamento, como um farol na escuridão. Aqui as palavras de Jesus são um chamado ao refrigério, a um refúgio, a um lugar de paz, a um lugar de segurança através dele, que só Ele pode dar. E realmente mais ninguém. A passagem aqui é um lembrete de que apesar dos desafios da vida, querido, apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos, apesar das enfermidades, apesar dos choros que enfrentamos nessa caminhada aqui, apesar de injustiça que enfrentamos na vida, que carregamos às vezes traumas, às vezes marcas na nossa vida, marcas nos nossos corações, sofrimentos, existe um porto seguro. Existe um lugar de segurança, existe um lugar de refrigério, existe um lugar onde podemos nos achegar e a nossa alma descansar. Esse lugar é esse convite que Jesus Cristo vem fazer aqui nessa passagem. A mensagem é clara e ela é cheia da graça de Deus. Repito, é a manifestação da graça de Deus. Nós não estamos sozinhos. A mensagem é essa. Não estamos sozinhos. E Jesus nos dá descanso. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não estamos sozinhos. Não, você não está sozinho. Você não está sozinho neste momento da sua vida. Você não está sozinho de repente no vale da sombra ou da morte que você esteja enfrentando. Você não está sozinho neste momento talvez de encruzilhada que você se vê entre a cruz e a espada, entre um momento de ter de tomar decisões importantes na sua vida, em um momento às vezes de choro, de lágrimas, de preocupação, ou com a sua vida, ou com alguém ao seu redor, um familiar, um querido. Você não está sozinho. Jesus nos dá descanso. A verdade nos oferece descanso nessa noite. Ele é a verdade. Não precisamos enfrentar a vida e suas dificuldades sem apoio, querido. Em Cristo nós podemos descansar o nosso coração. Jesus pode, e eu quero dizer, Ele quer nessa noite aliviar o seu fardo, aliviar a angústia do seu coração, trazer paz realmente à sua alma, fornecer o descanso que você precisa. Às vezes você tem passado tempos de tormento, às vezes até mesmo noites em claro, às vezes preocupado, às vezes apreensivo. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem paz para o seu coração nessa noite. Você pode dizer amém? O Senhor tem paz para o seu coração, independente de qual seja a circunstância que você está vivendo. Jesus nos ensina a repensarmos as prioridades, as nossas prioridades, e por vezes a deixarmos de lado coisas que buscamos, que pensamos serem tão importantes, quando na verdade não são tão importantes assim. Às vezes na vida, conversando com pessoas, compartilhando experiências, vemos pessoas falar a respeito de coisas que desejavam tanto, que pelejaram tanto e que depois perceberam que o significado não era tão importante quanto se desejava. Às vezes uma posição, às vezes um status, às vezes o dinheiro, um recurso financeiro, bens materiais, e às vezes o homem se desgasta tanto, com o coração tão desejoso de alcançar e ter mais, e de obter mais, e de ajuntar mais para si, e chega em um determinado momento da vida, ele olha para trás e pergunta até mesmo para si, quando a ficha cai: será que valeu a pena?
Será que valeu a pena eu ter deixado de aproveitar? Será que valeu a pena todo esse esforço agora, nesse momento? Sabe, meu querido, o Senhor Jesus, Ele nos endireita e Ele nos faz entender através da sua palavra o que realmente é o necessário, o que deve ser prioridade na nossa vida. E quando compreendemos essa mensagem, colocamos isso em prática. O que é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o demais. E o restante, o Senhor vai acrescentar. E o restante, o Senhor vai trabalhar por mim. E o restante, o Senhor vai providenciar. Quando colocamos em ordem as coisas, as ordens de prioridade, passamos a viver melhor. O Senhor, Ele nos convida a mudarmos o foco. E Ele nos mostra que a verdadeira paz e o verdadeiro descanso é somente nele e através dele. Com Jesus, meu querido, o fardo não é pesado. Você pode repetir isso comigo? Com Jesus, o fardo não é pesado. O fardo não é pesado, de maneira alguma. Ao lado dele enfrentamos a vida com força. Ao lado dele nós enfrentamos as adversidades da vida, animados, revigorados, às vezes com lágrimas nos olhos, sim. Nós não negligenciamos os momentos de dificuldade, não podemos negligenciar a dor. Por isso a igreja é algo tão importante. Por isso a comunhão dos santos é tão importante, porque aqui nós fortalecemos uns aos outros, aqui nós oramos uns pelos outros, aqui nós encorajamos uns aos outros. Tem dia que você vai estar fraco e vai precisar de um abraço, de uma oração. Tem dia que será eu. Tem dia que será cada um de nós aqui nos momentos de dificuldade, e eu vou precisar que você ore por mim, que você me abrace. É corpo de Cristo. Jesus imaginou e planejou e plantou a igreja com esse propósito de permanecermos unidos. Foi isso que ele disse aos seus discípulos antes de subir ao céu: esperai juntos, não se separem, ficai reunidos, até que do alto sejais revestido de poder, do Espírito Santo, e depois sereis minhas testemunhas. Mas ele implantou essa ideia na mentalidade dos seus discípulos, para que permanecessem juntos. E a partir daí a igreja do Senhor foi se formando. E a igreja é isso. A igreja não são os bancos e as paredes. A igreja sou eu e você. É o corpo de Deus reunido aqui, onde oramos uns pelos outros, compartilhamos a palavra do Senhor, abraçamos e ajudamos uns aos outros. Esta mensagem, e com a graça de Deus vamos caminhando e vivendo. Assim as promessas de descanso e alívio e paz são muito mais do que meras palavras. Elas são o testemunho da vida abundante que Jesus nos oferece. Essa palavra, ela não é apenas uma palavra, não. Mas quem caminha firmado nessa palavra, experimenta na sua vida, experimenta segurança em Cristo, experimenta paz no seu coração, apesar das circunstâncias, a paz que ninguém pode explicar, a paz que excede a todo entendimento, é ela que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente em Cristo Jesus. E a partir daí nós vamos vivenciando e testificando do amor, da graça e da bondade de Deus. O Senhor Jesus, ele vem dizer, o início dessa passagem aqui no verso 28, vinde a mim. Vinde a mim. Podemos procurar paz, querido, e descanso em muitos lugares, sabe? Em muitos lugares. Há pessoas que procuram paz e descanso, por exemplo, no dinheiro. Elas imaginam que por ter muitas reservas, isso trará tranquilidade e trará paz. Um ledo engano. Fama, às vezes em ter relacionamentos, em ter amigos, às vezes em acreditar em uma filosofia, em defender uma teoria. Nada disso preenche o vazio do coração do homem. Nada disso traz o descanso perfeito, nada disso pode realmente encher o coração, nada disso pode alegrar a alma de um homem. Somente Cristo, somente Jesus tem aquilo que nós precisamos, e mais ninguém. Por isso é tão importante nós celebrarmos esse dia, celebrarmos o Natal, celebrarmos que um dia Deus se fez carne e habitou entre nós, porque sem Ele a nossa vida é vazia. Sem Ele não temos paz. Sem Ele não temos segurança. Sem Ele não temos
vida abundante. Sem Ele não temos um futuro, sem Ele não temos esperança no nosso amanhã. Somente Jesus tem aquilo que nós precisamos. Uma outra razão porque Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Às vezes, por mais que amemos as pessoas, por mais que desejemos o bem, por mais que tenhamos amigos, por mais que tenhamos pessoas próximas de nós, as pessoas são falhas. E as pessoas, por vezes, vão falhar conosco. Mas Jesus, Ele não falha nunca. Jesus, Ele não chega atrasado. Jesus, Ele não perde o time. Ele chega sempre na hora certa. Ele tem sempre a palavra certa. Todas as outras coisas passam, querido. Mas Jesus e as suas palavras, elas permanecem para sempre. Elas não passam jamais. As suas promessas são vivas. As suas promessas registradas há mais de 2000 anos, ditas enquanto Ele esteve, e verbalizadas por Ele, registradas registrada na sua santa palavra, elas permanecem vivas hoje no nosso coração. Podemos nos apropriar delas e viver e declarar pela fé, e tomarmos posse pela fé, e experimentarmos o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Todas as outras coisas passam, mas apenas Jesus permanece para sempre. Apenas o Senhor é eterno. Ele é o único que pode preencher o vazio dos nossos corações. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Ele mesmo disse isso, João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma outra afirmação de Jesus aqui, ele diz primeiro, vinde a mim. Agora, vinde a mim quem? Todos. Ele não coloca exceção. Ele vai dizer, todos que estão cansados e sobrecarregados. O convite do Senhor é para mim e para você, querido, para todos nós, para todos que desejarmos a verdade, que procurarmos a verdade. Quem não se sente cansado nessa vida, olhe para trás nesse 2024 que já está quase apagando as luzes. Pense aí um minuto, quantas adversidades você enfrentou nesse ano, quantos momentos nesse ano de repente você se sentiu fadigado, cansado, às vezes preocupado demais, às vezes achando que não ia dar nem conta, clamando a graça do Senhor Jesus Cristo. A vida, ela realmente é cansativa. Eu gosto de dizer que a vida é um prazer, a vida é um privilégio, é gostoso demais viver a vida. Eu gosto de viver a vida, é algo muito gostoso, mas é algo realmente cansativo, porque aqui não é um mar de rosa. O próprio Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições, e os problemas, e as dificuldades, e as tribulações, elas nos cansam. Elas cansam as nossas emoções, trazem um peso. O pecado, o sofrimento, a dor, as desilusões, as injustiças, é tudo muito pesado, às vezes, para lidarmos. Enfermidades, dores, problemas. Isso afeta realmente, às vezes, a alma, traz preocupação, traz angústia, mas Jesus vem fazer esse convite. Todos que estão cansados, Jesus alivia as nossas cargas, querido. É Jesus que nos anima e que nos encoraja. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 29, ele vem dizer que o Senhor Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Ele que dá força ao cansado, é Ele que renova o abatido, é Ele que encoraja aquele que está desencorajado, é Ele que anima, é Ele que põe de pé, é Ele que fortalece as pernas, é Ele que levanta a nossa cabeça e diz para nós, prossiga em frente, não está na hora de parar não, segue para frente, a minha graça te basta, segue adiante, confie em mim, espere em mim, você não está sozinho. E o Senhor vai nos encorajando. Ele tem a força que por muitas vezes nós não temos. Por muitas vezes estamos abatidos. Mas a força dele é que nos põe de pé e que nos põe para frente. Não precisamos ser perfeitos para nos aproximar dele. Esse convite é a todos. E não é alguém, esse convite não é a alguém especial, a alguém que tem uma certa condição, a alguém que tem algum certo requisito, não. Deus olha para mim e para você, Ele conhece as nossas imperfeições, Ele conhece as nossas falhas, Ele não procura perfeição em mim e em você, Ele procura um coração sincero, porque Ele sabe que eu e você, que temos o pecado no nosso DNA,
o pecado de Adão que habita em nós. Em nós não há perfeição alguma, apenas nele. Mas ele quer ver em nós um coração sincero. Ele quer ver em nós um arrependimento sincero dos pecados. Ele quer ver em mim e em você um desejo sincero de se aproximar dele e de caminhar com ele. E aí sim, ele corresponde e ele vem para nos abençoar. Podemos vir e você pode vir e pode se chegar a ele do jeito que você está. Do momento que você está agora, da forma como você está. Não precisa se preocupar, não, eu preciso de acertar algumas coisas para depois me aproximar do Senhor. Não, Ele te recebe do jeito que você está agora, nesse exato momento. Basta apenas você desejar e falar: Senhor Jesus, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero buscar mais a face do Senhor. Eu quero estar mais próximo do Senhor a cada dia mais. E o Senhor Jesus, Ele continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e ele vai dizer: e eu vos aliviarei, e eu vos trarei descanso. Jesus nos dá o descanso que mais nada e nem ninguém nesse mundo pode nos dar. Apenas Ele pode trazer refrigério à nossa alma. A certeza da salvação e de ter Jesus conosco é algo maravilhoso, porque Ele nos dá a segurança no agora, no dia de hoje. Ele é Deus Emanuel, e Ele se apresenta com esse nome, Emanuel, que significa Deus conosco, é aquele que está comigo agora, não é amanhã e nem depois, Ele está comigo é agora, porque o amanhã não me pertence, eu nem sei se eu estarei aqui, Ele está comigo agora, no meu hoje, mas eu olho para frente, eu sei que no meu futuro Ele continuará comigo, todos os dias, porque é promessa dEle, é palavra dEle, e a certeza da salvação e de ter Jesus é realmente algo que deve encher o nosso coração de alegria, porque um dia daqui todos nós partiremos, querido. Essa é uma certeza que nós em vida temos, que daqui um dia todos nós partiremos, às vezes muito mais cedo do que a gente imagina, muito antes do que a gente pode imaginar, muito antes. Mas o que enche o nosso coração de alegria e de esperança é sabermos que a morte não é o ponto final. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Porque o Rei da vida venceu a morte. E a palavra dele, ele diz que iria para um lugar e iria preparar um lugar para onde ele estiver, nós estivéssemos também. O lugar para que onde Ele fosse, nós estivéssemos também. E isso enche o nosso coração de segurança. Sabemos que a morte não é o ponto final. Estaremos na glória reinando com Cristo, descansando com Ele e vivendo uma vida onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá preocupação, onde realmente haverá paz. Com Jesus não temos nada a temer. Você pode dizer glória a Deus? Com Jesus não temos nada a temer. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 37, ele vai dizer isso: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. No momento que está tudo bem, somos mais do que vencedores. No momento da enfermidade, nós somos mais do que vencedores também. No momento da morte, nós somos mais do que vencedores também, porque a morte não é o nosso fim, a morte não é o ponto final. Então, em todas as circunstâncias, querido, é isso que deve nos animar e nos encorajar, e é isso que traz descanso à nossa alma, é que em todas as circunstâncias nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, seja na fartura, seja na necessidade, seja na doença, seja na saúde, em qualquer momento, Cristo está conosco e Ele enche o nosso coração de paz. O descanso de Jesus nos dá paz nos momentos mais difíceis da vida. E só o descanso de Jesus realmente pode trazer paz naqueles momentos complicados que às vezes nós enfrentamos. Momentos de grandes batalhas, momentos de grandes tempestades, momentos de grandes pelejas. Quando temos fé em Jesus, nós vemos milagres. Nós vivenciamos milagres. Porque a fé, ela é o start do milagre. E nessa noite você está aqui e de repente está precisando de um milagre do Senhor na sua vida. Você está às vezes vivendo uma situação muito difícil, que foge ao controle, foge ao seu controle, foge ao controle da medicina, foge ao controle às vezes da justiça humana, mas o Deus que é sobre tudo e sobre todos, Ele está aqui nessa noite. E a sua palavra diz que se crermos, veremos a glória
de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Marcos capítulo 10, verso 27. Ele vai dizer: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, tudo é possível. E no capítulo 9 desse mesmo evangelho de Marcos, no verso 23, ele vai dizer: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você tem fé, tudo é possível. Se você tem fé, o milagre pode acontecer. Se você tem fé e se você confiar, é possível o milagre ser manifesto. É possível Deus manifestar o poder e graça na sua vida, mas é preciso crer, é preciso confiar, é preciso realmente acreditar. O Senhor Jesus, Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Essa é a sua promessa a nós. E Ele vai dizer aqui, Ele continua dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus também disse que devemos tomar esse jugo. E o que significa tomar o jugo, querido? Um jugo, ele serve para duas coisas, eu ressaltei aqui. Um jugo serve para unir dois bois para caminharem na mesma direção. O jugo na agricultura é uma peça de madeira que coloca sobre o animal e coloca os dois emparelhados, e com aquele peso nas costas, com aquela peça nas costas, eles caminham de forma alinhada. Um não vai na frente do outro, eles caminham juntos. O que Jesus está falando aqui? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, ele serve aqui, tomar o jugo de Jesus é estar sempre ao lado dele, é decidir caminhar com o Senhor todos os dias. Tomar sobre si o jugo do Senhor é decidir emparelhar a sua vida com o evangelho da cruz e caminhar de acordo com ele todos os dias, caminhar sob a sua direção. Ter o Senhor não apenas como seu Salvador, não apenas como seu remidor, não apenas como aquele que traz a vida e vida em abundância, mas também como seu Senhor, como o meu Senhor, onde eu tenho que dar satisfação a Ele, onde eu o reverencio, onde eu entendo que a direção dEle é melhor para a minha vida, e eu decido estar sob o seu controle, estar sob a direção. Isso é tomar o jugo do Senhor, querido. O fardo do Senhor não é pesado, de maneira alguma. Ele não nos sobrecarrega como as outras coisas, como as coisas do mundo. O pecado sobrecarrega, o pecado aprisiona, o pecado amarra o homem, o pecado impede o homem de viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Sim, o pecado é um peso, mas o jugo de Cristo não. O jugo de Cristo, ele nos emparelha, de maneira que agora eu decido caminhar juntamente com o Senhor, tendo Ele como meu Senhor. Não existe fardo melhor para carregar e que traz tantas bênçãos para nós. Não existe um fardo melhor. O pecado, eu repito, ele é um fardo que nos impede de seguir. Ele pesa, o pecado pesa nos ombros, mas o fardo de Jesus, ele é abençoador. Ele é abençoador. O jugo também, ele serve para partilhar o peso, para dividir a carga. E é isso que o Senhor Jesus faz conosco. Jesus partilha o nosso peso, o peso conosco, e nos dá a força que precisamos para superar as dificuldades. Quantas vezes, eu tenho certeza, você já chegou nessa casa aqui, ou se dobrou lá na sua casa com os seus joelhos, em momentos de dificuldade, e falou: Senhor Jesus, me ajuda porque eu preciso do Senhor agora. Senhor Jesus, eu não estou aguentando essa situação, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me fortaleça. E você se sentiu renovado pelo Senhor, e você sentiu o Senhor pegar nas suas mãos e te levantar e te dar a força necessária para prosseguir na caminhada. O jugo do Senhor é isso, querido. Ele divide a nossa carga. Nós trazemos a Ele, como nós incentivamos a igreja a fazer um propósito de oração, uma corrente de oração de 7 semanas, é incentivar os irmãos a desenvolverem essa fé, de trazer o seu jugo e entregar perante o Senhor e falar: Senhor, toma aqui a minha causa. Deus, eu não quero carregar isso sozinho nos meus ombros. Eu entrego no altar do Senhor. Eu entrego para o Senhor porque eu preciso do auxílio do Senhor na minha vida. É isso. E isso que o Senhor tem para nós.
a graça, a bondade e a misericórdia dele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso é somente no Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar contigo nessa hora. Vamos colocar de pé? Descanso é somente no Senhor. É somente no Senhor. Deus, Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que através dele nós pudéssemos ter vida eterna. Hoje nós comemoramos o Natal, a vinda do nosso Salvador a este mundo. Deus se importou com você e enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te dar essa viva esperança. Deus desceu até nós para nos tirar, querido, do império das trevas, nos dar salvação, para nos adotar como filhos amados. Nós temos um Pai que nos ama, para realmente nos dar uma vida, nos proporcionar uma vida em abundância, para trazer descanso à sua alma. Não sei se você chegou aqui sobrecarregado, cansado, mas eu quero te dizer que o Senhor da paz está hoje aqui para trazer alívio ao seu coração, para te guiar, para te ajudar, para partilhar o peso da vida, para batalhar por você e para realmente te dar vitória. Há poder no nome do Senhor, para trazer descanso ao seu coração. Se o Espírito Santo falou contigo nessa hora, coloca a mão no coração, eu quero orar com você. Você que está cansado e sobrecarregado, você que precisa nessa noite, você que está dizendo essa palavra para mim: Deus, eu não quero sair dessa porta e levar esse jugo nos meus ombros de novo. Eu não quero carregar isso sozinho, Senhor. Eu quero entregar isso para o Senhor hoje. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da paz e do descanso que só o Teu Espírito Santo pode me dar. Deus, obrigado, porque Jesus Cristo veio ao mundo. E obrigado porque através de Jesus, através dessa graça bendita do Senhor para conosco, através de Jesus e do amor dele em dar a sua vida por nós, e trazer, meu Deus, essa mensagem reveladora, essa mensagem fortalecedora, de que no Senhor, essa mensagem verdadeira, de que no Senhor nós encontramos descanso, refrigério. No Senhor nós encontramos tudo que nós precisamos para viver a vida em abundância que Tu tens para nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós temos vida, nós temos esperança, é por causa do Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Deus, e eu lhe peço que o Senhor, em nome de Jesus, traga o descanso e a paz do Teu Espírito Santo ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece a tribulação que cada um tem enfrentado. Meu Deus, o Senhor conhece a tempestade, o vento que tem soprado no coração de alguns dos meus irmãos aqui. Meu Deus, às vezes tempestades terríveis, mas o Deus que tem o poder sobre as tempestades, nessa noite é aquele que está aqui para trazer segurança, para trazer paz a esse coração aflito, meu Deus, e para dizer: aquieta, você não está sozinho. Eu estou aqui para te dar descanso nessa noite. O Senhor Jesus é aquele que nos anima. Eu lhe peço, entra com a Tua provisão, meu Pai, para trazer paz nesse coração, para descansar essa alma nessa noite, para encorajar, para fortalecer, para que cada um prossiga na caminhada da vida, olhando para o alto, sabendo que a nossa redenção é Cristo Jesus, e que Ele nos dá a segurança da vida eterna no amanhã, e a segurança de que é o Deus Emanuel hoje conosco, que nos ajuda e que nos garante vitória, que trabalha por nós, que peleja por nós. Seja a graça do Senhor sobre cada um dos meus irmãos. Eu lhe peço, completa essa palavra, ó Deus, com sinais e prodígios, em nome de Jesus. Amém.